Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Bom, nós vimos da última vez os dons de Cristo, né? Que são 5: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Desses dons, os 2 primeiros, apóstolos e profetas, foram dados para o alicerce, o fundamento da casa de Deus. Então, não existe mais apóstolo e profeta na igreja. Os apóstolos e profetas serviram de alicerce. Agora as paredes são edificadas em cima desse alicerce. Ou seja, o que é um alicerce? Eu construo uma casa, faço alicerce. Se eu contrato um outro pedreiro para construir as paredes, ele tem que seguir o alicerce. Então, se o alicerce vai até ali na frente, depois vira para a direita, o pedreiro que vem com os tijolos, ele tem que ir assentando até ali, parar e virar para a direita, em cima do alicerce. Qualquer pedreiro sem noção, né, que vai querer construir as paredes e não pensar nisso, ele vai acabar passando direto do alicerce, construindo fora do alicerce. Aí a parede vai cair, porque vai construir na terra onde não tem alicerce. Muito do que é construído hoje na cristandade não está sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, portanto não vai permanecer. Mas, de qualquer maneira, a responsabilidade da construção cabe ao homem. E aí, para essa construção, nós somos ajudados pelos dons de evangelistas e pastores e doutores. Evangelistas são os que trazem o material para a casa de Deus, vão buscar lá fora os incrédulos, pregam o evangelho, eles são salvos, são trazidos para essa casa, que é a casa de Deus, a casa da profissão cristã. Depois tem os pastores que cuidam de arrebanhar, né, e cuidar do rebanho, e sarar suas feridas, e alimentar e tudo mais. E os doutores, que são aqueles que ensinam a doutrina, que ensinam, fazem o acabamento fino da casa. Nós temos uma casa, a gente constrói, põe alicerce, paredes, reboco, e depois vem o acabamento fino, né? Você passa massa corrida, você pinta, você instala as coisas, os lustres e tudo mais. Então, como numa casa, existe trabalho para todos. Para todos, no corpo de Cristo existe trabalho para todos. E até quando vai ser essa construção? O versículo 12 fala qual a razão e qual o motivo desses dons terem sido dados à igreja, que é querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então essa é a função dos dons, dos que restam agora, né? Que são evangelistas, pastores e doutores. E até quando? Versículo 13 responde: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Quando é que nós vamos chegar à unidade da fé? Quando é que nós vamos chegar ao conhecimento do Filho de Deus? Quando é que nós vamos chegar ao homem perfeito e medida da estatura completa de Cristo? No dia do arrebatamento. Não adianta acreditar que vai haver como costumam falar por aí às vezes, né? Vai haver um reavivamento da igreja, os cristãos serão reavivados. Não tem reavivamento coisa nenhuma, só tem declínio, porque desde que começou o tempo da igreja, ela só declinou. Eventualmente Deus pode fazer uma obra aqui e ali, levantando alguns, né? Reanimando alguns, causando a salvação de pessoas por evangelistas pregando o evangelho, mas um reavivamento total da igreja, do corpo de Cristo na terra, não vai ter. Estamos vivendo a época de Laodiceia, que é uma época em que o testemunho cristão na terra se sente rico e abastado e sem necessidade de coisa alguma. E o Senhor fala para comprar colírio, porque não está enxergando direito.
Então, muitos cristãos hoje estão com problema na vista, não enxergam a ruína em que está o testemunho cristão. Às vezes você encontra um irmão de alguma denominação, e aí, irmão, como é que vai? Oh, tudo bem, olha, a igreja lá está uma bênção, viu? Nós lá está uma bênção, está poderosa, assim, a igreja está poderosa, muitos milagres, muita... Eu escuto essas coisas e falo assim, é colírio que falta colírio, né? Quero que compre colírio para que vejas, o Senhor fala para a igreja de Laodiceia. Então, por enquanto, nós estamos aguardando essa unidade que vai acontecer no céu, quando nós formos arrebatados, quando a igreja toda for arrebatada da terra, porque agora, de qualquer maneira, nós enxergamos como um espelho, que é o que Paulo fala lá em 1 Coríntios, né? Nós temos diferenças de opiniões, nós discordamos de diferentes coisas, mas então vai chegar um momento em que todos iremos concordar. Estaremos então com unidade de pensamento e de conhecimento do Filho de Deus, que é o que fala aqui no versículo 13. Todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Aí ninguém mais vai poder falar que tem uma coisa que não conheceu, que não entendeu. Todos estarão perfeitamente aptos agora no céu. Depois, uma outra coisa que teremos também, o homem perfeito. Chegaremos a homem perfeito. O que é um homem perfeito? Uma criança de 2 anos, um menino de 2 anos, não é um homem perfeito. Ele pode ser perfeito para um menino de 2 anos, mas é considerado um homem completo quando ele atinge por volta aí dos 30 anos, que eu acredito que era a aparência que Adão tinha quando foi criado. Adão foi criado adulto. Adão não foi criado criança para depois crescer no Jardim do Éden e chegar até a idade reprodutiva, né? Ele foi criado adulto, Eva também foi criada adulta, e os dois deviam ter, então, por volta de 30 anos, que é quando o ser humano atinge o seu vigor. Daí para frente, as células começam a decair. Então nós vamos acrescentando células ao corpo até por volta dos 30 anos, e depois vamos regredindo e vamos envelhecendo, vamos perdendo o vigor do nosso corpo. Então esse homem perfeito é um homem maduro também. É importante entender, eu acho que até na versão inglesa deve falar da maturidade. Deixa eu só consultar aqui a versão o Darby fala um homem totalmente crescido. Totalmente crescido. A King James fala um homem perfeito, fala como a versão nossa corrigida. Mas eu me lembrei agora dessa palavra maturidade, eu me lembrei de uma família, um casal, que foi recebido à comunhão, começou a reunir, mas no começo uma alegria muito grande, só tinha eles lá na cidade deles, uma alegria muito grande, tudo maravilhoso, sabe, no começo. Passou um tempo, foi desanimando, abandonou. Os dois abandonaram as reuniões. Aí eu conversando com uma irmã que conhecia eles mais de perto, né? E ela falou uma palavra que eu achei muito importante. Ela falou assim: Mário, faltava maturidade. Faltava maturidade neles. Eles eram bem jovens, então eles levaram a coisa muito assim, muito tipo aquele da semente que cai em terra com pouca profundidade, né? Cai sobre a rocha. Então cresce rápido, é tudo muito bonito, mas falta maturidade. É muito importante quando nós conhecemos irmãos, principalmente devemos olharmos, percebermos se existe maturidade ou se é só uma novidade, um oba-oba. Eu me lembro até de um jovem que vinha de Campinas para Limeira aos sábados para reunir em Limeira. Ele era bem jovem, devia ter acho que uns 17 ou 18 anos. Ele era bem jovem, muito animadinho, sabe? E ele, depois, porque sábado, geralmente é o sábado aqui em Limeira, nós tínhamos uma reunião e depois das reuniões, os jovens costumavam ir a alguma lanchonete, uma pizzaria, para ter um momento juntos, tal. E ele ficou super animado com isso e
E eu acho que depois, esse costume, acho que deixou de existir, ele sumiu. Ele sumiu. Eu me lembro dele falar uma vez, ele comentava, falava assim, não, aqui em Limeira tem uma, como é que ele falou? Tem uma turma muito legal, né? Ele estava atrás da turma legal. Então, isso é falta de maturidade. Então, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, quando nós estaremos conformes, totalmente, moralmente, em conformidade com Cristo. A igreja no céu, aí já desfrutando da presença do Senhor Jesus Cristo, já cada um com o seu corpo ressuscitado ou transformado, se for o arrebatamento, né? Porque aí estaremos todos já completos, cabeça, corpo e membros, espírito, alma e corpo. Eu recebo muitas mensagens de cristãos professos surpresos de eu falar que Cristo está no céu com cabeça, corpo e membros. Mas como? Como é que é? Isso aí, como é que pode? É assim mesmo. Ele subiu num corpo ao céu. Quando ele subiu ao céu, todos os discípulos viram ele subir ressuscitado. A tumba está vazia, o túmulo está vazio. E o cristão também, alguns reclamam, falam, mas para que eu vou precisar ressuscitar ou ser transformado se eu já vou estar com Cristo? Porque você vai estar imperfeito ainda, não vai estar completo, não estará na estatura completa de Cristo. Você será apenas espírito e alma. Falta o seu corpo, que ficou aqui na terra. Então o corpo precisa ressuscitar. A ideia que muitos cristãos têm de céu é um lugar onde você vai estar como o Gaspar, o fantasminha camarada, né? Você vai estar como um fantasma, transparente, voando para lá e para cá. Mas o próprio Senhor deixou muito claro, quando os discípulos ouviram, né, ressuscitado, ele falou assim, põe a mão, né, toca minhas mãos, do meu lado, vejam que eu não sou um espírito. Vejam que eu não sou um espírito, não sou um fantasma. Ele estava dizendo para os discípulos. Eles tinham que entender que agora o Senhor estava de novo no seu corpo tangível, mas um corpo ressuscitado. Um corpo agora que não tinha mais limites de tempo e espaço. Tanto é que ele apareceu no meio dos discípulos, com as portas trancadas, ele apareceu no meio e falou, paz seja convosco. E para que tudo isso, né? Então, tem três questões aqui do porquê ele deu os dons. Por que ele deu os dons? No versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, querendo a obra do ministério, querendo a edificação do corpo de Cristo. E depois a pergunta é, até quando? Até quando vai acontecer desses dons estarem trabalhando nesse sentido? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Mas para que tudo isso? O versículo 14 responde, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então o objetivo do Senhor é que não sejamos mais infantis, imaturos, meninos inconstantes, né? Nós vemos lá em Hebreus capítulo 5, versículo 12, é dito assim, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, ele está dando um puxão de orelha nos hebreus que, pelo tempo que eles já estavam convertidos, eles ainda eram meninos. E Paulo vai falar também dessa meninice nas suas cartas, né? Vocês são meninos. Quando um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de não sei quem, vocês são meninos. Vocês precisam de leite, vocês são bebês ainda.
Então essa imaturidade é algo que os dons que Cristo deu à igreja vão lidar com isso, para que não sejamos mais meninos inconstantes e levados em roda por todo vento de doutrina. Isso nos fala de instabilidade. Um menino inconstante, ele vai de um lado para o outro, ele corre para lá e para cá. Alguém fala uma coisa, ele acredita, vem outro fala outra coisa contrária, ele acredita também, ele acredita em tudo. Eu recebo muitas mensagens de meninos inconstantes perguntando de lendas que eles escutam no YouTube, de teorias conspiratórias e uma série de coisas. Meninos inconstantes, que dão ouvidos a qualquer coisa. Então eles são levados em roda, por todo o vento de doutrina. Pensa naqueles, quando dá aquele como é que chama? Não é furacão, que no Brasil a gente não tem furacão, né? Aquele redemoinho. Dá um redemoinho assim no meio do pasto, as folhas todas sobem, levantam, viajam longe as folhas. Quem olha fala assim, uau, que legal, olha como as folhas foram no alto, né? Mas daqui a pouco cai. Elas descem, do jeito que elas subiram, elas descem. Então esses que seguem qualquer ideia, qualquer líder que fala alguma coisa, são meninos inconstantes e são levados em roda por todo o vento de doutrina. Nós já tivemos vários irmãos e irmãs congregados no nosso meio que um dia acreditaram num pastor lá que trouxe uma profetada muito sensacional e foram embora. Foram congregar com o sujeito, porque eram meninos inconstantes, não tinham maturidade. É isso que acontece. Vento de doutrina, quer dizer, alguma ideia que passe já vai correr atrás. E aí o versículo fala, isso nos fala, falamos da imaturidade, né? Isso nos fala da instabilidade e também da credibilidade. Ou seja, pessoas que acreditam em qualquer coisa, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então tem gente que é muito suscetível a acreditar na mentira. Qualquer mentira que contam, está ele lá, na mesma hora, está acreditando na mentira, né? Então, vai lá que vai estar ele seguindo a mentira. Eu lembro uma vez, uma notícia que eu peguei, um sujeito sentiu-se enganado quando ele comprou uns carnês lá de prêmios, né? Então ele pegou e contratou um advogado, um investigador particular, um detetive particular. Explicou para o detetive, falou assim, eu comprei aqueles carnês, mas eu estou desconfiado que é golpe. E era golpe mesmo, né? Eu estou desconfiado que é golpe. Você não quer ir verificar para mim? Aí o detetive foi lá, voltou depois de uns dias, e aí, descobriu lá que... Não, eu achei até muito bom, comprei alguns para mim também. Até o detetive caiu no golpe. Então, muito cuidado pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Com astúcia. E isso nos pega, às vezes, no momento de descuido. Você pode saber tudo da Bíblia, você pode conhecer tudo, e num momento de descuido você ficar iludido, seduzido por alguma ideia muito interessante. Aí você é seduzido e aí embarca no erro. Alguns meses atrás, eu caí num golpe de banco, né? Ligou aqui o Banco do Brasil, ligou para mim o Banco do Brasil, deve ser Banco da Praça do Brasil, né? Porque não era o banco. Mas no telefone aparecia lá Banco do Brasil, telefone, tudo igual, tudo certo. Veio a musiquinha, a moça falou que perguntou se eu autorizava gravar aquela ligação. Olha que coisa. Aí eu autorizei, e blá blá blá, e foi. No fim, ela falou que tinham sacado, acho que R$3.000 da minha conta, se eu tinha autorizado esse saque. Eu disse que não. Ela falou, então vou passar para a minha área de técnica, eles vão investigar a sua conta para ver se tem algum furo, algum vazamento, né? Tem assim, alguém lá entrando na sua conta. Aí passaram para um outro cara, aí toca a musiquinha, aí pergunta se eu concordo na gravação, eu concordo, aí dá o número do protocolo, mas tudo igual, tudo igual, tudo igual.
Aí o cara veio, jogou uma conversa técnica, assim, falou um monte de coisa tal. Falou, agora o senhor vai entrar lá no site aquele dos programas do Google, né? Que você baixa os aplicativos ali da Google e tal. Você vai entrar lá e baixar um aplicativo que vai me ajudar a investigar a sua conta. O tonto não sabia, ou nem percebeu, que aquele aplicativo criava um espelho da minha conta na conta dele, na tela dele. Então tudo que eu fizesse na minha tela, ele via lá na tela dele eu fazer. Então quando eu digitava uma senha, ele via eu digitar a senha. E eu, como burrice pouca é bobagem, eu aproveitei também para entrar na outra conta minha da Caixa Econômica para verificar se estava tudo ok. Então, de repente, o cara tinha senhas da minha conta do Banco do Brasil e da minha conta na Caixa Econômica. Até hoje eu lembro, eu falo assim, quando a moça fala assim, não, a sua conta teve um débito tal de R$ 3.000, na hora eu perguntei, mas qual o número da conta? Falei assim, não, eu preciso ver aqui, está anotado aqui, um momento. Ela ficou enrolando, porque eu devia ter desconfiado ali, que ela não sabia nem o número da conta, ela estava jogando conversa só. Bom, no fim eles não conseguiram tirar dinheiro da minha conta, felizmente, porque a agência aqui logo detectou que era uma invasão e travaram minha conta no Banco do Brasil, travaram minha conta na Caixa. Só deu trabalho depois para ir nas agências e destravar tudo, e trocar senha, e fazer aquele trabalho todo. Mas eu caí que nem um tonto, que nem um patinho. Bom, faz o quê? Nem um mês atrás, liga aqui, Banco do Brasil de novo. O seu Mário, nós estamos aqui com uma invasão da sua conta e blá blá blá. Passa para o cara lá da técnica, e o cara dá uma aula de como evitar ser invadido, não sei o quê. Daí ele falou assim, agora o senhor vai entrar lá no Play Store, acho que é Play Store o nome do site da Google, né? O senhor vai entrar lá e vai baixar o aplicativo tal. Aí eu falei assim, já entendi. Eu vou baixar aquele aplicativo que vai espelhar a minha tela na sua tela e você vai roubar minhas senhas, é isso? É? Pá, desligou na hora, né? O cara na mesma hora desligou. Mas é tanta conversa que você é seduzido. Tanto é que o Banco do Brasil está fazendo agora várias chamadas, né, inclusive em vídeo, para a pessoa não baixar nenhum programa, não instalar nenhum programa. Mas você é seduzido pela pressão. A pessoa fala, tem uma pessoa dentro da sua conta, você fala assim, meu Deus, deixa eu ir lá correndo. Aí você entra na sua conta, você acabou de passar a senha para essa pessoa. Teve até um documentário que eu vi, de um jornalista britânico, que acabou preso depois, né? Porque ele criava situações para seduzir pessoas famosas, modelos, pessoas ilustres, cantoras. Ele dizia que ele era um sheik, um sheik árabe, e o cara realmente ele era de país, não sei se era indiano ou paquistanês, então ele tinha pele escura, tudo. Então ele se vestia de sheik, marcava uma reunião num hotel de super luxo, né? Gastava um dinheirão, marcava uma reunião, e ia lá a cantora toda, porque ele era uma proposta dela trabalhar num filme, dela ser atriz. A cantora foi lá que nem um patinho, né? E lá, depois de toda a conversa, depois de jogar que ela ia ganhar milhões e não sei o que e tal, ele falou, agora um outro assunto. Você conhece alguém que podia me arrumar um pouco de cocaína? Aí a moça não era nem usuária de cocaína, nada. Ela falou assim, eu tenho um amigo que eu acredito que ele consiga. Daí ela liga para o amigo para conseguir a cocaína. Só que tudo isso dentro de um quarto de hotel, todo cheio de câmeras e microfones e gravadores, gravando toda a conversa, gravando ela, pegando. Bom, no fim ela foi condenada, né? Não chegou a ir para a prisão, mas precisou ter um trabalhão enorme para poder escapar da prisão, com advogado e tudo mais. E saiu também a foto dela nos jornais, né? Como sendo
uma traficante de cocaína, coitada da moça. Ela, inclusive, ela fazia parte dos jurados daquele programa de música lá, de ídolos, de coisa de música, né? Então, estragou a vida. O que ele fazia? Ele apelava para o desejo da pessoa. Então, quando você pega aqui, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, você logo pensa nessas igrejas neopentecostais, onde o pastor fala que você dando uma contribuição generosa, Deus vai ser 1000 vezes mais generoso com você. Então apela para a ganância da pessoa, apela para a ganância, apela para a concupiscência da pessoa, e a pessoa cai. Então tudo isso, nós temos o mecanismo para evitar isso, é justamente o quê? Os dons que Cristo deu à igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para não sermos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia, com esperteza, enganam fraudulosamente. E no versículo 15, daí ele vai nos dar uma... Até tem um versículo em Hebreus 5, eu li só o versículo 12, né? Mas a continuação, em Hebreus capítulo 5, a continuação diz assim, versículo 13 e 14 de Hebreus 5. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite, não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então nós adquirimos discernimento à medida que crescemos no conhecimento de Cristo, que crescemos no conhecimento da palavra, nós adquirimos um sexto sentido, vamos dizer assim, no bom sentido. Um sexto sentido no bom sentido, né? Não é nada esotérico aí. Mas alguma coisa do tipo, essa não é a voz do meu pastor. Essa não é a voz do meu pastor. Quando alguém vem falar assim, não, mas porque a Bíblia ensina não sei o quê. Essa não é a voz do meu pastor. Lá em João ele fala, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, sempre que você for abordado ou abordada por alguém com alguma doutrina, alguma coisa, alguma teoria impactante, pensa se é realmente a voz do seu pastor. E uma das maneiras de se identificar, no versículo 15, ele fala, antes seguindo a verdade em amor. A verdade em amor. É interessante que este versículo, acho que tem mais um ou dois, que reúne essas duas palavras, verdade e amor. E neles sempre verdade vem antes de amor. Nós somos muito propensos a sermos levados por amor. Né? Muita religião, muitas religiões, é tudo na base do amor. Ah, mas o amor, tem que amar. Peraí, tem que ter amor, mas primeiro vem a verdade. Porque o amor sem verdade é amor piegas, não tem fundamento algum. O amor verdadeiro, ele vai sempre estar atrelado à verdade. Eu acho que até, deixa eu ver se eu consigo achar outras passagens. Em 2 João, capítulo 1, ele fala assim, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Na verdade e amor. Lá em 1 Pedro também, capítulo 1, versículo 22, 1 Pedro 1, 22, ele fala, purificando as vossas almas pelo Espírito da obediência, pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal. Não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro. Então tudo começa na verdade. Tudo começa com a verdade, né?
para se chegar ao amor. E por isso que aqui diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Então o fundamento do amor, ou seja, o que antecede o amor tem que ser verdade, tem que ser a verdade, ok? Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.